Nesta aula, nós iremos implementar então o insert, o update e, se der tempo, se a aula não ficar muito longa, o delete. Só antes de eu implementar esses demais métodos, só vou fazer uma modificação aqui no conectar. Antes de conectar, eu sempre vou chamar o desconectar. Vocês vão me perguntar o porquê disso. Porque se você abrir uma conexão e já estiver uma conexão aberta e você tentar abrir uma nova conexão, vai dar problema. Então, se isso acontecer, você vai tentar abrir, vai tentar conectar. E já tem uma conexão aberta, daria problema. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou sempre desconectando qualquer conexão existente antes de conectar. Mas você vai falar para mim, vai dar problema isso? Não vai. Porque ele vai verificar que se a conexão estiver aberta, ele vai fechar. Caso não exista uma conexão aberta, ele não faz nada. Ele vai retornar falso e não vai fazer nada. Então aqui, se a conexão estiver aberta, ele fecha. Se não, não faz nada e a gente conecta. Então, só façam essa modificaçãozinha que eu esqueci na aula anterior. Desconectar antes de conectar. Bom, vamos começar pelo insert. O insert, ele vai ser um método igual é no SQL mesmo. Quando você está no SQL e vai dar um insert into alguma coisa, ele vai fazer uma inserção no banco. E esse método, para mim, ele vai ser um método que tem uma visibilidade pública e ele tem um retorno booleano. Esse retorno booleano, ele vai retornar para mim se foi possível ou não realizar o determinado insert passado pelo comando SQL. Nós iremos passar um comando SQL para ele, ele vai no banco, tenta fazer a inserção, se ele conseguir, ele retorna true, se não, ele retorna falso. Para isso, a gente vai trabalhar com o try-catch também, do mesmo jeito que a gente vem trabalhando desde o começo. O try-catch ele vai garantir que nada dê erro. Se der erro, a nossa DLL não trave, pelo menos. Continuo aqui com a minha exceção para pegar a variável erro, que é do tipo exception, para poder pegar se alguma coisa deu errado. E aqui a gente vai começar então. Eu criei a minha lógica aqui da implementação. Se você quiser criar uma lógica diferente, aí é com você cria uma lógica diferente, mas vou explicar a lógica que eu criei aqui. Eu criei uma variável que ela é do tipo booleano, LBL retorno, né? Que vai ser então a minha variável booleana de retorno. Eu inicializei ela como falso. Então, se por acaso ele não conseguir conectar no banco, automaticamente, não conseguiu conectar no banco, vai retornar o quê? Vai retornar falso aqui, porque está desconectado do banco, então não tem como inserir nada. Então, observa que aqui dentro a gente criou a variável. A primeira coisa que a gente verifica é o conectar. O conectar ele vai fazer o quê? Ele vai criar a conexão com o banco, que foi o que a gente tinha programado anteriormente. Assim que eu chamar, então, o conectar aqui dentro, chamar o método conectar, eu poderia até ter colocado a palavra aqui, this ponto conectar, né? Estou falando que o método conectar interno, que ele é até tipo private. Assim que ele retornar true, por exemplo, retornou true, foi que a conexão foi estabelecida. Então eu posso fazer o quê? Objeto comandos, ponto, o comando de texto. Quando eu estou usando essa propriedade comando de texto, eu estou passando para ela qual é o comando SQL que eu estou mandando para o banco. Esse comando SQL vai ser o quê? Um insert into alguma coisa. Tipo, insert into carro, values, Renavan, modelo e cor. Então, isso aqui ele vai ser um comando SQL que nós estaremos passando para o comando. Depois que a gente passa o comando, como eu quero fazer uma inserção, eu vou chamar, criei uma variável int result, tá? O int result, objeto comandos, execute no carry. Esse execute no carry, ele é um método, né, uma função daquela classe MySQL que a gente importou, que ele vai fazer o quê? Vamos ver se, deixa eu só aumentar o tamanho aqui. Ele vai ir no banco, executar a instrução SQL que eu estou passando e ele vai me devolver a quantidade de linhas afetadas. Observe que o retorno dele é int. É a primeira... Vamos ver se eu consigo de novo aqui. Observe que ele é int, que é a primeira palavra, int MySQL command, execute no carry. Então ele vai executar um número de linhas afetadas.
e ele só retorna então esse número de linhas afetadas. Então a gente está pegando o número de linhas afetadas, aí dentro de uma variável result do tipo int. Aí eu estou verificando se o resultado, né, a quantidade de linhas afetadas, for maior que 0, quer dizer o quê? Que houve alguma inserção no banco. Então, se houve alguma inserção no banco, ó, para o meu BLN, né, minha booleana, retorno, né, vai ser, ó, então, a minha variável de retorno aqui, que está verificando o meu retorno, vai estar retornando true. Caso contrário, o que nós vamos estar... Caso contrário, não vai ser feito nenhum tipo de alteração nela, né? Se, por exemplo, retornou algum outro valor que era 0, não vai ser feita modificação nenhuma nela e ela vai estar sendo retornando falso ainda. Então, nesse momento, a gente retorna essa nossa variável, a nossa variável de retorno, e ela vai estar, então, retornando true se houve uma inserção de dados, se deu tudo certo, isso aqui houve uma inserção de dados, ou ela vai estar retornando falso, tanto se a conexão não for estabelecida, como se a inserção não for permitida. Por algum motivo do comando está errado, a inserção não for permitida, vai retornar, está retornando falso também. Ou o usuário tentar fazer um inject SQL no nosso banco, também estaria retornando falso. E caso aconteça algum erro, qualquer erro nesse procedimento, isso aqui pode acontecer com qual tipo de erro? Um usuário mal intencionado está tentando fazer uma inserção indevida no meu banco, que não é permitido. Então, provavelmente vai dar erro aqui. Ele vai fazer algum teste de inserção não permitida e vai dar erro e vai travar meu sistema. Então, a gente vai fazer aquela mesma estrutura de controle de erro lá. Ctrl X, estrutura de controle de erro. Para a variável lá, mensagem de erro, a gente está pegando então o erro que deu e transformando em string e retornando falso. Então, caso aconteça o erro, retorne falso, então o insert vai retornar falso. Observem, pessoal, que quando a gente criou o método chamado de testar conexão, ele é um método importante para você sempre estar utilizando quando for usar essa DLL, porque se você testou a conexão, ela já retornou falso, foi porque o seu sistema não está conseguindo se conectar ao banco de dados. Então você já pode dar uma mensagem para o usuário, algum erro aconteceu na conexão com o banco que não está sendo possível. Bom, esse foi então o nosso insert. Então ele exatamente isso aí, o nosso insert está pronto. Agora a gente vai fazer o nosso update. O update também ele é bem simples também. O update a gente vai começar também pela estrutura de tratamento de erro, try catch. Mesma lógica. Vamos criar aqui uma lógica muito parecida, se não idêntica ao insert. A gente só está fazendo isso aqui para ficar separado, bonitinho, o insert, o update, tudo certinho. E você vai observar que ele faz exatamente a mesma coisa. Ó. Variável de retorno, para a gente saber se o update foi efetivado ou não. Ele vai receber, deixa eu só pular uma linha aqui. Ele vai receber um comando SQL, né, por parâmetro no update. Quando eu chamar o update, eu vou ter que passar automaticamente por parâmetro qual é o comando SQL. Com esse comando SQL, a gente vai criar, então, aqui, ó, objeto comandos, ponto, comando de texto, né, propriedade de comando de texto dele, né? A gente vai estar atribuindo, então, qual é o comando SQL de update a ser executado no banco. E também a gente executa o execute no carry, que ele verifica quantas linhas foi afetada por esse update. Observe que sempre que eu estou chamando o execute no carry, está querendo dizer o quê? Eu quero executar alguma coisa no banco e eu quero só contar a quantidade de linhas que retornou. Quando a gente for fazer o select, vocês vão ver que ele é um pouquinho diferente. Aqui, ó, idêntico ao anteriormente, se o número de linhas afetadas for maior do que 0, então quer dizer que houve lá no banco uma alteração, um update de algum tipo de dados, então a gente retorna true, caso isso aconteça. Se isso aqui retornou 0, foi que não houve nenhum dado alterado no banco. Então, se isso acontecer, eu vou estar retornando return o meu
BL retorno, BLN retorno, que vai estar retornando então para mim falso. Então, se não cair aqui dentro, se isso aqui por algum motivo não for executado verdadeiro aqui e maior que 0 aqui, ele não vai transformar o dado que está em falso para true, então nosso retorno vai ser falso. E caso aconteça de dar algum erro, no mesmo exemplo de anterior que a gente tinha citado, algum erro, eu vou estar pegando então esse erro, mensagem de erro, eu vou estar devolvendo para o usuário então uma mensagem de erro, que ele pode estar pegando depois através do método getMensagem de erro. E agora nós iremos implementar o nosso delete. O nosso delete também muito parecido, try-catch, sempre usando o try-catch para poder fazer estrutura de controle de erro, try-catch. A lógica de negócio aqui do nosso delete é praticamente a mesma. A gente está observando que a ideia é praticamente a mesma. A única coisa que a gente está mudando aqui é o erro na exclusão de dados, erro na alteração de dados e o outro eu fechei, e erro na inclusão de dados. Então a única coisa que a gente está mudando mesmo é a nossa mensagem de erro, caso ele seja executado, dê tudo certo, né? Não caia aqui no erro de sistema, ele só caia no else aqui. A única coisa que nós estamos mudando em referente um ao outro. Então o nosso delete, mesma coisa, BLN, né? Nossa variável BLN retorno, inicializa ela como falso, passa o comando de delete para o objeto comandos de texto. A gente está passando para ele então qual é o comando de delete a ser executado, manda executar o noCarry. Nesse caso o noCarry vai contar quantas linhas foi deletada, e aqui a gente vai verificar, se o result, né, a quantidade de linhas deletada for maior que 0, então quer dizer que houve dados deletados. Caso contrário, né, não houve nenhum dado deletado, por exemplo, eu mandei deletar o produto de código 5 e não existia um produto de código 5. Então não vai dar travar o sistema nada, ele só vai cair aqui, ó, erro na exclusão de dados. E retorna então aqui se deu certo ou não. E aqui a mesma ideia de anterior também. Caso dê algum erro nesse procedimento, nós temos aqui então a nossa mensagem de erro. Tá? Então, por essa aula a gente fica por aqui. Agora, na próxima aula a gente ensina a fazer o select com o retorno de uma matriz string, e na outra aula a gente ensina a fazer um select com o retorno de uma data table. Então a gente tem dois select, que é o select 1 e select 2. Então estamos dando duas opções para o usuário, tanto chamar um select como outro. Essa opção do matriz de string ela é interessante, porque como a gente está trabalhando com uma matriz de string, ele é reconhecido no sistema, não sei, em qualquer sistema que você estiver programando em C#, sem ter que adicionar nenhuma biblioteca a mais, né? Tipo assim, isso aqui é uma biblioteca a mais. Para a gente estar utilizando o data table, teria que estar utilizando o data. Então, se o usuário não souber disso, ele vai tentar utilizar e vai dar erro. Ó. Quer ver? Opa. Ele vai estar dando erro aqui, ó, porque não existe o data table se você não importar a biblioteca para usar. Então, ó, se o usuário não quiser estar utilizando um data table, ter que estar importando o system.data, ele pode usar então o retorno de uma matriz de string, que seria como uma tabela Excel com todos os dados que estavam no banco. Então, até a próxima aula e nós nos veremos.